Fala pessoal, nós iniciamos agora mais um Pod Hércules, o seu podcast que está aí bombando em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo, graças a Deus. E o nosso entrevistado de hoje para um bate-papo é ele, Leonardo Monteiro. Eu estou lendo aqui, estou vendo que o Leonardo Monteiro, ele tem 6 mandatos como deputado federal, 3 como vereador, totalizando aí 6. Léo, te chamo de Léo, que eu te conheço há muito tempo. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui. A gente fica feliz de ter o senhor contribuindo aqui para o Pod Hércules. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Hércules. Eu quero te cumprimentar, também saudar todos que estão nos acompanhando através do seu podcast, do Pod Hércules. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui, porque é um momento da gente, inclusive, além de dialogar com a nossa comunidade, com a população, mas também, sobretudo, prestar conta do nosso mandato de deputado federal. Fala pra gente, ô Leonardo, quem é o Leonardo Monteiro? O Leonardo Monteiro. Olha, Hércules, eu nasci aqui no município de Governador Valadares, nasci na zona rural, numa região que era chamada Lavra dos Americanos, ali entre Santo Antônio do Pontal e Santo Antônio do Porto. Depois meu pai, para poder a gente estudar, meu pai era um agricultor familiar que vendia produtos da agricultura para os garimpeiros. Ele precisava de colocar os filhos na escola. Nós somos 11 irmãos, eu sou o mais velho. Então, ele mudou para Santo Antônio do Pontal. Comprou lá um mercadinho, uma venda, e ali, então, eu trabalhava com ele desde criança para poder movimentar e atender as pessoas na venda e tal. Mas lá só tinha até o 3º ano primário. Depois eu vim para Valadares fazer o 4º ano primário, fiz o 4º ano lá no Morro do Carapina, e terminando o 4º ano primário, eu ganhei uma bolsa no Colégio Bituruna. Estudei de graça no melhor colégio da cidade, de bolsa. Quando eu atingi os 18 anos, eu tive que parar, perdi a bolsa, porque tive que mudar de escola, tive que estudar à noite. Naquela época o Colégio Bituruna não tinha aula à noite. E fiz o ensino médio, trabalhei 19 anos como peão de turno numa empresa aqui próximo de Valadares, fabricante de papel e celulose. Lá eu, como liderança operária, eu virei presidente do sindicato. De presidente do sindicato, depois fui candidato e elegi vereador em Valadares. Fiz 3 mandatos de vereador, depois fui para deputado federal, de vereador fui para deputado federal. E hoje estou como deputado federal, então me sinto muito alegre, estar trabalhando na política, exercendo um mandato comprometido com o nosso país, com o nosso estado de Minas Gerais, e sobretudo com a nossa cidade de Governador Valadares. Pra você ter uma ideia, ontem tive a oportunidade de participar lá em Brasília, com o governo federal, com o presidente Lula, liberando 28 milhões para Valadares. 28 milhões. Do novo PAC, que é um programa de governo que o governo estabeleceu para poder reunir todas as reivindicações do país, entre obras, instituições de educação, saúde, cultura, enfim, todas as políticas públicas. O governo reuniu isso num programa e eu coloquei para o governo em Brasília, que era de fundamental importância a gente atender Valadares, sobretudo na educação e na saúde, tendo em vista a importância da educação e, sobretudo, a saúde, porque a nossa cidade está tão prejudicada em relação às políticas públicas da saúde. Nós vimos aí a dificuldade que está atravessando o nosso hospital municipal, a falta de atendimento, inclusive com falta de profissionais, falta de medicamentos, falta de instrumentos para os médicos, para os profissionais de saúde poder trabalhar, e, sobretudo, também os bairros, distritos, as nossas unidades de saúde. Então, por isso, viu, Hércules, dessas reivindicações do PAC para Minas Gerais, nós reivindicamos 28 milhões para Valadares. Desses 28 milhões ficou uma construção de uma creche para atender o ensino médio, o ensino básico e, sobretudo, as crianças, o pré, o infantil, e também transporte escolar. O restante todo nós colocamos para a saúde. Tendo em vista essa problemática que está a saúde na nossa cidade de Governador Valadares, nós temos compreensão que isso precisa de mudar. E para mudar, para contribuir com isso, nós colocamos, então, 15 milhões para construir uma policlínica. Nossa expectativa... Ô, Glória, hein? O povo sai lá do Conjunto C, tem que vir aqui para essa região da Niterói. Do lado lá da UPA. Então, nossa ideia é que essa policlínica seja construída do outro lado
do lado centro, né, para poder atender a população daquele lado de lá. E também colocamos mais 2 milhões para a construção de uma UPA, uma unidade básica de saúde. E colocamos também em torno de 2 milhões para a construção de um centro psicossocial para moradores de para rua, atender, né? sobretudo, as pessoas em situação de rua. Né? Nós estamos vendo que esse é um problema sério que tem na nossa cidade, é um problema de saúde e é um problema social. Portanto, essa instituição ela é até uma reivindicação de várias entidades em Valadares que trabalham com essa população em situação de rua, várias pastorais evangélicas e católicas, movimentos sociais, né? Você me procura o deputado, como é que nós vamos fazer com essa situação que está aí? A gente vê aí em frente as igrejas, em frente os mercados, né? O nosso Vai mercado na praça da municipal, estação na ali. praça da estação, né? É uma situação de sofrimento para essas pessoas que muitas vezes não queriam estar naquela situação, né? E também é uma questão constrangedora até para a população que mora na cidade. Com certeza. Portanto, valoriza até o comércio. Não então, essas pessoas, já que o senhor vai colocar o recurso. Sim. Mas, portanto, esse recurso é para a gente estar trabalhando para melhorar essa situação, melhorar a nossa cidade. Né? Nós precisamos de trabalhar para que a nossa cidade possa ser uma cidade que é uma cidade bela, uma cidade bonita, né? Mas nós temos que trabalhar a políticas públicas para que a população de Valadares possa continuar morando, vivendo bem aqui em Governador Valadares. Ô, Leonardo, o senhor falando que foi o presidente do sindicato, eu fiquei sabendo uma história, não sei se é verídica, fiquei sabendo quando o senhor chegava lá para negociar com os chefões lá para representar a sua classe, né? Sim. Vocês pegavam as roupinhas mais jogadinhas que estavam lá, mais sujinhas, a pessoa falava, você não está muito bom aqui não, vamos resolver logo, então vai dar certo, é verdade? Não, é porque é o seguinte, é uma história interessante, porque a Cenibra naquela época era uma empresa nova, iniciando o processo de fabricação, e ter muito, apesar de ser uma empresa muito moderna, vai ter muito problema para a arrancada da fábrica, não é? Porque era uma empresa muito moderna, e então quebrava muita peça, a empresa às vezes parava e a gente tinha que ficar ali 24 horas, 48 horas, às vezes 3, 4 dias lá dentro, saía 3, 4 horas para dormir e voltava para continuar trabalhando. Então, aí nós nos organizamos primeiro para melhorar as condições de trabalho, né? Estabelecer horário mais digno para todos nós trabalhadores e tal. E aí fui eleito o presidente do sindicato. E para lutar também por melhor salário. Nós conseguimos, naquela época, melhorar o nosso salário, passou o melhor salário aqui da região entre as empresas grandes, CEMIG, Uzi Minas, Belgo Mineira, Cesita. Nós éramos disparados o melhor trabalho, o melhor salário. Mas então, quando a gente que trabalhava na fábrica, eu trabalhei 19 anos como peão de 3 turnos. Então, a gente trabalhava ali, o gerente mandando na gente, o supervisor mandando. Não é? Quando você vira dirigente sindical, você passa a negociar com a empresa de igual para igual. Só que eles tinham uma cultura de a gente ser submisso. Então, quando nós sentamos na mesa, eu estou sentado aqui, eu de lá, e você de cara, eu o trabalhador, você o gerentão lá, então eles não aceitavam isso. Foi uma questão que nós tivemos que mudar essa cultura, né? Que todos nós éramos trabalhador, independente que você era o chefe, você era o gerente, o supervisor, você também era um trabalhador. Eu, como um trabalhador peão de fábrica, de chão de fábrica, também um trabalhador. Portanto, estabelecer essa igualdade, né, e essa democracia foi um processo penoso. Né? Muitas vezes eles não aceitavam. Eu lembro o exemplo de um dos nossos gerentes lá, que a empresa designou para conversar conosco. O primeiro dia que ele sentou na mesa, ele levantou e foi embora e não voltou mais, né? por ignorância. Antes de falar aqui nas suas pretensões políticas, agora mais voltadas para a nossa querida governadora Valadares, eu vou entrar nesse ponto, falar da sua pretensão, você como pré-candidato a prefeito de Governador Valadares. Eu gostaria de abordar um tema aqui que o senhor, como membro do Congresso Nacional, vai saber me falar com muita clareza e o povo quer saber disso também. Em relação a essa privatização do SAAI, Leonardo Monteiro, como deputado federal, o que isso traz de benefício para Governador Valadares ou não traz nenhum benefício? Olha, Rogério, esse é um tema importante. Sua pergunta, né, ela nos faz analisar vários aspectos. É lógico que nós vivemos num país capitalista, não é? Portanto, é um país que tem várias empresas
privadas e com mérito, né? Nós temos várias instituições importantes, mas nós temos alguns setores que são políticas públicas que eu vejo que precisa de ser fortalecido, né? Própria educação, tem iniciativas particulares, mas é importante o poder público cuidar da educação, da saúde, não é? A questão do saneamento, da água, até porque o SAAI, nesse caso da sua pergunta aqui de Valadares, é uma instituição que a história do SAAI é confundida com a história de Valadares. O SAAI foi instituído na época do surgimento da cidade de Valadares, era SAAI e CESP. O CESP cuidava da saúde, inclusive os médicos do CESP eram profissionais de carreira. Não sei se você é mais novo, se você lembra disso, era tempo integral, pegava o serviço de manhã e largava de tarde, não é? Cuidar da saúde, cuidar, acabar com as febres que tinha aqui na região. Então surgiu o CESP, e para cuidar do saneamento básico, o SAAI. O SAAI é uma instituição que dá lucro. É a única parte da cidade que devolve dinheiro para os cofres públicos municipal. Então, como que você pode achar que é correto vender o SAAI? É um absurdo. Absurdo. Para mim foi uma decisão infeliz, equivocada, né, da atual administração, do atual prefeito. A gente sabe, se você conversar com todos os ex-prefeitos, outro dia eu estava conversando com um secretário que foi prefeito na época do prefeito Paulo Fernando. Ele disse assim: Leonardo, todo mês eu passava tantos milhões do SAAI para a prefeitura. E assim, né, todas as administrações, com a administração da Elisa, do Ronaldo Perim, Raimundo Rezende, quer dizer, todas as administrações que nós tivemos aqui foram fortalecendo o SAAI. É o setor da prefeitura que sempre comprou uma grande quantidade de máquinas novas, caminhões novos, patrol novos, para servir a questão do saneamento, da infraestrutura e para servir a nossa cidade. Então, assim, com a privatização, o que você vê de fato, né? Primeiro, o município vai perder, porque o município vai perder uma parte dele, uma parte dessa arrecadação. Não só a arrecadação, mas os instrumentos, aquela área do SAAI ali na parte central, aquilo tudo vai para uma pessoa. O município vai ficar sem essa parte. O prefeito alega assim: não, nós não estamos vendendo o SAAI. A gente está privatizando só por durante 30 anos. É como, por exemplo, você me dá um conjunto de apartamentos para eu ser o chefe do condomínio, o gerente do condomínio. Aí, de repente, eu pego um dos apartamentos e vendo. Se você tinha 10 apartamentos, você passa a ter 9. Você ficou mais pobre. Então, o nosso município, por aí, já ficou mais pobre. Quando tira o SAAI, quando vende o SAAI, seja através de concessão, seja através de venda direta, não é? O termo da palavra muda pouco. Agora, outra coisa, a população vai pagar mais caro a água, Hércules. Vai pagar mais caro. Isso é garantido que fica mais caro a água? Não, quem disse isso foi o próprio governo municipal. Quando justificou a concessão, ele mostrou a tarifa hoje que é X vai ser X2, vai ser mais caro. Por exemplo, se a sua água foi cortada, você vai pagar uma taxa para religar a água, você vai pagar mais caro. Se você vai pedir uma ligação, você tem que pagar a ligação, essa ligação vai ser mais caro. A tarifa de água será mais caro. Isso não é só eu que estou dizendo aqui, está nos dados, no processo de concessão do SAAI, isso é público, não é? Então, os servidores, o que vai acontecer com os servidores? Era a minha próxima pergunta. Porque olha, a gente fala que vai levar um bocado para você móvel, do lugar para tal lugar, ou vai direcionar eles. Levar para você ver. E levar para fazer o quê? O cara sabe fazer operacional lá no SAAI. E o que ele vai fazer lá no SAAI ou em qualquer outro lugar? Entendeu? É como você aqui, você é um profissional aqui da comunicação. Se aí levar para outro lugar, eu vou ficar perdido. Nós vamos acabar com isso aqui, você vai lá para aviação de transporte. O que você vai... Não sei nem fazer, vou ficar perdido, então, vai desorganizar. Então, assim, é um mal muito grande também que será feito com os servidores, porque ali no SAAI a gente sabe da história que tem ali. Eu conheço profissional ali que aposentou e depois conseguiu um contrato, voltou a trabalhar, porque gosta de trabalhar ali, né? Trabalha não só pelo salário.
mas ele se sente ali um dos donos do SAI, ele gosta do SAI, ele tem amor por aquela empresa pública. E olha, Rogério, eu conheço isso, Hércules. o Hércules. É porque você estava com meu irmão na entrevista, tá tranquilo. Eu, Você me chamou de José. em Hércules, e eu conheço isso de vários exemplos. Nós estávamos dizendo aqui, eu fui vereador. Quando eu fui vereador, eu fui presidente da Câmara. E eu posso testemunhar isso assim, porque eu era acostumado à iniciativa privada, virei vereador, virei presidente da Câmara, fui trabalhar com servidores mais direto, não é? Porque o presidente ele tem uma função, como o prefeito tem lá, a gente também de executivo ali no legislativo. Não é? O que eu observei? Que os servidores ali da Câmara, eles tratam aquela Câmara como uma coisa deles. Olha, o pessoal lá da contabilidade, eu podia ter certeza que se deixasse eles tocar a contabilidade, eles tocam certinho, não tem um desvio, entendeu? O servidor público, de uma maneira geral, ele é disciplinado e ele gosta de trabalhar naquilo ali, naquilo que gosta. Como você gosta de trabalhar aquilo? Exatamente. Fazendo a comunicação. Você faz isso aqui não só por dinheiro. Né? Eu gosto, eu amo isso aqui, eu sinto prazer em estar aqui. Sua vida. É a vida da gente. Assim são os servidores do SAI. Por isso, viu, Rogério, concluindo para responder a sua pergunta, vejo que foi um equívoco do prefeito dessa administração, né? Tanto do ponto de vista do município, que vai perder patrimônio, né, público, vai perder a arrecadação, os servidores e a população de Valadares, que vai ter um serviço mais caro. Portanto, quem ganhou com isso? Essa é a grande pergunta. Quem ganha com isso? Eu acho que esse depósito que essa empresa vai fazer para o município, acho que vai ter que ser feito em juízo, né? Dessa concessão. Pois é, e outra coisa, a prefeitura, o SAAI, tinha recurso, inclusive, naquele acordo que houve antes com a Renova, com a prefeitura. Falando em Renova, deixa eu te interromper um pouquinho. 60 milhões. Essa nova esse novo... Não funcionou até hoje. Não funcionou até hoje, eu não entendo. No Rio Saçuí? Onde que é? No Rio Saçuí. Não funcionou? O senhor tem alguma informação? Porque eu acho que eu vi o prefeito falando sobre isso. Olha, então tinha 60 milhões, o Hércules, para terminar a estação de tratamento de esgoto que está lá na região do Capim, depois do bairro São Pedro, com 80% concluída. E os 20% não se faz. Isso tem 8 anos que esse prefeito está completando de mandato, podia ter terminado essa obra, com recurso, inclusive... E qual que é a alegação do prefeito? O senhor que é deputado, você deve saber qual é a alegação dele de não concluir. Nós estamos diante de um programa aqui que tem centenas, milhares de pessoas assistindo. Não é concebível, em pleno 2024, uma cidade como Governador Valadares jogar o esgotamento, todo esgoto in natura no Rio Doce. Isso é um crime. O tratamento ele é zero? Zero. Quando nós estamos falando de cuidado ambiental, né, transição energética, agricultura verde, né, a gente jogar todo o esgotamento nosso, todo esgoto nosso cai no Rio Doce ali, e nós temos uma estação de tratamento, uma obra de mais de 100 milhões praticamente concluída, faltando pouquinho para concluir, inacabada, não é? E nós estamos discutindo aqui se vende ou não vende o SAI, né? Ou entrega ou não entrega o SAI, concessão do SAI. Quer dizer, é um absurdo. Foi uma infelicidade muito grande, não é? Mas nós esperamos que a gente possa rediscutir ainda essas coisas. Leonardo Monteiro, deputado federal por 6 mandatos, 3 de vereador, pré-candidato a prefeito em Governador Valadares pelo PT. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o povo faz. Eu fiz no meu entrevistado mais cedo aqui. Fiz a um entrevistado mais cedo. Essa situação desses medicamentos que foram achados, encontrados pela polícia em Belo Horizonte, que segundo informações estavam sendo vendidos. E aí? O que é isso? O que deu? O que vai dar? Pois é, Cruz, a nossa cidade vive um problema muito sério. Um problema de que a população, ao encontrar com a gente na rua, fala, Leonardo, isso tem que mudar. Não, porque eu vejo o povo está sofrendo o que a gente falou antes aqui, falta medicamento, falta isso, falta aquilo, e a gente vê um caso como esse... Aí nós estamos ainda no mês de março, né? Ainda a eleição outubro, o período da campanha é a partir de junho, portanto é um período ainda pré-eleitoral, pré-campanha. Você falou aí da minha possível pré-candidatura, é um processo que nós estamos discutindo, tanto no nosso partido, como nos outros partidos que querem, porque eu tenho dito, viu, Hércules, eu gostaria até de participar do processo eleitoral mais diretamente, ser possivelmente o candidato aqui em Valadares, mas quero discutir isso com as pessoas de bem de Valadares. Correto. A gente poder montar um grupo, né,
que não esteja focado na questão coletiva e de melhorar a vida das pessoas, isso não me motiva, né? Até porque, né, eu tenho um instrumento para poder trabalhar e fazer política pública, que é o mandato de deputado federal. Mas a gente sabe que o executivo faz direto, executa direto, realiza, né, diretamente para as pessoas. Por isso que estou motivado a participar dessa discussão, quero construir esse projeto coletivamente com as pessoas que pensam o bem de governador Valadares. E aí, você tocou num ponto aqui fundamental. Veja bem, o deputado Hercílio Coelho Diniz, que é um deputado do grupo do atual prefeito, apoiou o prefeito nas duas últimas Já eleições. foi, acho que não é mais, né? O prefeito apoiou ele nas duas últimas eleições, É. né? E o Hercílio, que é uma pessoa sensata, eu considero, né? Ele, diante de todas essas irregularidades, ele saiu fora, né? Saiu denunciando. Inclusive, você viu, você acompanhou aí, classificando Valadares como a cidade, uma das cidades mais corruptas do Brasil. Porque envolvimento em corrupção, tapa-buraco, milhões e milhões que foram envolvidos para tapar buraco, né? E a cidade está toda esburacada. A obra da açucareira, não é? Que o processo está lá paralisado e já consumiu milhões e milhões. A obra do aeroporto, Hércules, consumiu milhões e milhões, está parada. Foi preciso agora, eu fiz uma intervenção junto ao governo federal, fui lá no Lula, falei, Lula, nós temos que assumir aquele aeroporto, não é possível. Agora a Infraero está assumindo. Está assumindo. Assume quando? Já assumiu e vai assinar definitivamente o documento na semana que vem. Mas já está mudando a administração e agora a Infraero, que é uma instituição do governo federal, vai tocar aquela obra, ampliar o nosso aeroporto, murar o aeroporto, colocar ele em condições dignas de atender a população de Valadares e da região. Mas então, essa questão dos medicamentos. 2 toneladas, mais de 2 toneladas de medicamentos foram encontradas lá em Contagem, lá na região de Contagem, Belo Horizonte, e foram tudo detectado que são medicamentos desviados da Secretaria Municipal de Saúde de Valadares. Portanto, o que nós fizemos? O nosso partido fez uma denúncia crime ao Ministério Público Estadual. Nós esperamos que o Ministério Público, né, possa trabalhar a apuração dos culpados envolvidos. Nós também fizemos uma denúncia ao Ministério Público Federal em Brasília, em Belo Horizonte, né? Apresentamos essa denúncia crime, né? A Câmara de Vereadores tentou aprovar uma CPI. Portanto, tem vários procedimentos sendo encaminhados. A nossa expectativa, e a minha expectativa, não como deputado, mas a minha expectativa como cidadão que mora aqui em Governador Valadares, é preciso que seja apurado. Não é? Nós não podemos ficar justificando que ninguém não está falando mais em Valadares tem tantos mil servidores. Mas parece que todos os servidores são responsáveis? Não. Existem os secretários, os adjuntos, os gerentes. Não é? Tem o responsável pela saúde em Valadares. Quem que era o secretário? Quem que era o responsável por esse medicamento? Quem era responsável pelo setor de compra ou de distribuição desses medicamentos? Então, isso precisa ser apurado. Não é? A administração municipal, o prefeito municipal, precisa de apurar aonde foi o responsável do desvio dessas 2 toneladas de medicamentos foram desviados de Governador Valadares. E aí, você sabe muito bem, você está trabalhando aqui na comunicação, se uma pessoa hoje chegar numa unidade de saúde, ele não consegue um comprimido para poder combater uma febre. Hércules, eu tive essa semana aqui num bairro, Governador Valadares. Aí, como as pessoas estão tomando muita vacina, essa vacina anti-gripe, anti-febre e tal, falando assim, ô deputado, é um absurdo. Eu fui tomar a vacina e não tinha aquela chapinha de papelzinho para colocar em cima do lugar que a agulha saiu. Você tem que botar tipo um band-aidzinho. Um band-aidzinho. Não tinha um band-aidzinho na unidade de saúde para poder colocar no lugar que a pessoa recebeu a vacina. Portanto, assim, é um descuido muito grande com a nossa cidade de Governador Valadares. Eu estou consciente, né, e a população está querendo mudança, precisa de mudar, mas a população também quer saber aonde, quem foi que desviou essas 2 toneladas de medicamento de Governador Valadares. Leonardo, eu gostei da sua fala, porque é coisas de interesse do povo. E o senhor, como membro do Congresso Nacional, é bem sabedor disso.
mesmo o senhor sendo do PT, que tem essa rivalidade toda com, né, com essa turma aí, a outra turma, como que o senhor faz uma avaliação hoje, com um olhar clínico lá de cima, do Congresso Nacional e também como cidadão de Governador Valadares? Como o senhor faz uma avaliação hoje desses 7, vamos falar quase 8 anos, do governo do prefeito André Mello? Pois é, primeiro, viu, Ecos, um negócio que assim, eu estou muito, tá muito claro para mim, estou muito consciente, né, e até como disse aqui, da experiência de ser vereador, de ser deputado, né? Fui vereador aqui com vários prefeitos, como Paulo Fernando, como Passarella e Mourão, e como deputado, fui deputado com Lula, fui deputado com a Dilma, fui deputado com o Temer, fui deputado com o Bolsonaro, Bolsonaro. né? Então eu estou consciente que a nossa cidade precisa de unir. Nós temos que construir uma unidade na nossa cidade, com as pessoas de bem, para a gente poder mudar a nossa cidade, reconstruir a nossa cidade. Então, e nós temos que pensar num projeto municipal. Acho que nós temos que sair fora desse negócio direita e esquerda. Eu sou um trabalhador, nem sei se eu sou de esquerda, entendeu? Sou um trabalhador que vim lá do chão de fábrica, lutando pelos direitos dos meus colegas e meus, de trabalho, condições de trabalho. Virei vereador e, graças a Deus, sou deputado federal. Eu quero lutar pelo bem das pessoas, porque as pessoas podem ter melhor salário, melhores condições de trabalho, que as pessoas possam, o pequeno virar médio ou ficar grande também, não é? Pela agricultura familiar aqui, para as pessoas poderem ter renda, o pequeno agricultor aqui em Valadares, o pequeno empresário poder crescer, todo mundo, melhorar a vida das pessoas. Eu quero lutar para melhorar a vida da nossa cidade, da nossa região, entendeu? Eu fui autor do projeto de lei que incluiu a nossa região na Sudene, para poder garantir mais empresas para Valadares. E aí as condições estão aí. Hoje uma empresa, se quer vir para cá, né, ela tem 70% de desconto de imposto de renda. Isso é para gerar mais emprego, gerar renda. Né? Eu trouxe para cá o Instituto Federal que está aí, para formar mão de obra, capacitar a nossa juventude e produzir mão de obra para o capital. A escola técnica está aí, está formando mão de obra para prestar serviço para o capital. A nossa Universidade Federal, que eu trouxe para cá, 3.500 alunos, Hércules, está aqui na cidade, dando lucro, comprando e vendendo. Né? Fora os trabalhadores que trabalham lá, que são professores, estão inclusive com salário alto, e estão movimentando o orçamento, é aqui em Valadares. A nossa Univale, que é uma universidade comunitária, foi eu que trouxe o curso de medicina, liberei o curso de medicina lá em Brasília para a Univale. Não é? Então, assim, é por isso que estou muito motivado nessa discussão da próxima administração de Valadares. Estou participando, sim, conversando com algumas pessoas que querem discutir um projeto político para a nossa cidade. Essa é uma discussão ainda que a gente pode, se fosse o casamento, é um namoro, não é? Mas estou conversando muito com o doutor Luciano, estou conversando muito com o Ercílio, com o Ediniz, não é? Estou conversando com outras pessoas de bem da nossa cidade, para que a gente possa organizar um grupo, né? Um grupo de pessoas para a gente poder discutindo com empresários. Outro dia estive lá na cooperativa, discutindo com o João Marques, ele chamou toda a diretoria, levei lá o nosso ministro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, para ouvir a população aqui de Valadares, necessidades do agricultor, do pequeno agricultor, do agricultor familiar, não é? Estou visitando as empresas aqui na nossa cidade, estive lá no Distrito Industrial para ver o sentimento dessa cidade, não é? Então, é com essa sensação toda e com muita alegria que eu quero discutir, formar, né, e preparar um projeto de uma proposta que a gente possa estar mudando essa realidade da nossa Valadares. Nós não podemos ser uma cidade só para um grupinho, só para algumas pessoas. Né? Nós temos que fazer um governo para todos, uma cidade para todos, mudar para melhorar, mudar para todos. Né? É com essa convicção assim que eu estou trabalhando como deputado federal, exercendo o meu mandato como deputado federal, nessa perspectiva, né, como é um ano eleitoral, trabalhando aí essa possibilidade da gente construir uma pré-candidatura, seja quem for o nome que tiver entre nós para representar, mas uma pré-candidatura que possa, de fato, representar mudança. Espero que em outubro a população de Valadares possa mudar para melhorar a nossa cidade de Governador Valadares.
Ô, Leonardo, eu quero fazer menção do nome do rapaz aqui. Você conhece o Márcio Souto? Muito, O Marcinho? muito. É gente boníssima, né? Eu até É, anotei aqui, o Marcinho, ele é muito bem relacionado aqui com a sociedade governador Valadares, sobretudo até com a direita. E uhum, ele uhum. fez menção do nome do senhor, por isso que eu faço questão de estar O Márcio é registrando empresário, né? aqui. Ele já morou, inclusive, no Amazonas. Ele é também da área de Ele tem uma comunicação. credibilidade muito grande. Sim, ele conhece em Brasília todos os ministérios, uma relação espetacular em Brasília. Ele é aqui da nossa região de São João Evangelista, morou em Valadares muitos anos e hoje mora em Belo Horizonte, mas está sempre em Brasília. Então ele tem trânsito livre, conhece vários Eu fico ministros. olhando que ele tem um relacionamento É, com todas as exatamente. pessoas. E o Márcio hoje é uma pessoa que me ajuda muito em Brasília. Ele foi fundamental nessa discussão aí de relação de prioridades para Valadares. Ele me ajudou, inclusive, a selecionar, não é, essas prioridades, a questão da creche aqui para Valadares, porque ele tem um trânsito perfeito, muito bom lá com o ministro da Educação, o ministro Camilo, não é? Nessa questão da saúde, nós tivemos junto lá da ministra da Saúde para poder listar, né, essa questão, porque lá em Brasília as pessoas vão olhando e falam, não, mas Valadares está muito bem atendido, já tem uma grande UPA lá em Valadares. Hum. Tem uma UPA, mas a cidade é muito grande e tem toda a região. Então nós falamos, o São quantos municípios que Márcio fizeram Valadares? Márcio que me ajudou a falar, não, nós precisamos também de uma policlínica para lá. E conseguimos arrancar a Que policlínica para bacana. Valadares. Então, viu, Bacana. foi bom, viu, Érico, você lembrar, Não, o faz Márcio questão. Souto, é um Isso. grande parceiro nosso, também reivindicando para a gente poder estar melhorando. Tanto a cidade de Governador Valadares, como várias cidades aqui da região, que ele tem um relacionamento tanto com os prefeitos e ajuda a gente a abrir as portas lá em Brasília para o nosso estado de Minas Gerais. Leonardo, o senhor sempre teve uma votação muito boa, de todas as vezes que o senhor foi candidato, mas a maioria dos votos do senhor sempre foi, a grande maioria, para o lado do Vale do Jequitinhonha, né, do norte. O Leonardo, possivelmente cumprindo esse projeto do senhor aí, caso seja o senhor o pré-candidato a prefeito pelo PT em Governador Valadares, o que o Leonardo vai fazer para que esses votos aqui aumentem e que sejam o suficiente para o senhor ser eleito? Pois é, Hércules, é interessante assim. Eu sempre fui muito bem votado em Valadares. Pra você ter uma ideia, Mas sua votação sempre maior é fora, né? não, a primeira eleição, ainda lá em 2002, né, eu fui eleito com 30 e poucos mil votos, quase 20 foi de Valadares. Ah, Depois, na reeleição, eu tive 37 mil votos em Valadares. 37 mil? Mil votos em Valadares. É muito. Foi quando eu podia, inclusive, daí 2 anos, ter saído candidato a prefeito. Mas eu tinha um projeto assim de mais, né, a médio e longo prazo, que era trazer para cá um Instituto Federal, trazer a Universidade Federal. Se eu for candidato a prefeito em Valadares, esse projeto vai, né, eu vou desistir desse projeto. Então, naquela época, não, mas acordamos da Elisa ser candidata a prefeito e eu fiquei como deputado, entendeu? Então, e aí depois teve outras eleições, tem eleição que às vezes a votação diminui um pouco, outra aumenta, não é? De acordo com, às vezes, com a conjuntura até estadual, nacional. Mas o fato é que Valadares sempre foi uma cidade que contribuiu muito com a minha eleição, né? Agora, como se fala, é lógico, a gente vai construindo também, porque na política, viu, Hércules, tem uma coisa importante que não é só o voto. Muitas vezes é a relação de amizade. Eu hoje tenho amizade assim, em várias cidades. Tem lugar que eu chego e é aquela coisa do interior, né? A pessoa se bobear, ele sai lá da cama para a gente dormir na cama dele. Ué, o deputado, faz a melhor comida para você. É gratificante, né, É Leonardo? gratificante. Então, assim, eu confesso que eu tenho, né, eu fico com um pouco sentimento de compromisso e tal com essas pessoas. Gostaria de continuar como deputado. Mas, assim, também vejo que o desafio de enfrentar um projeto em Valadares também é uma responsabilidade que nós temos que ter com essa cidade. Valadares é a cidade capital da região, né? Um projeto exitoso aqui, com êxito, com certeza repercute em toda a região. Se a gente melhorar a saúde aqui em Valadares, você vai melhorar toda a cidade da região, porque são atendidas aqui, né? Alvarenga, Resplendor, NAC, São mais de Periquito. 80 municípios que Então desagam está o aqui. entorno daqui, né? Se a gente melhora a educação aqui,
a gente também melhora a região. Então, por isso que eu estou assim, muito motivado, viu, Ecos? Participar desse projeto de estar discutindo a formação de uma chapa, né, de um momento político que a gente possa estar dando uma contribuição para a nossa cidade de Governador Valadares. Então, quero participar dessa discussão, quero ouvir as pessoas, ouvir outras lideranças, né? E para a gente poder, juntos, a gente definir uma chapa aí de prefeito, vice, chapa de Pode vereadores, falar já que, de algum que pode ser que vice possa aí? de Pode fato, citar alguns que nomes aí possa para de gente? fato contemplar, não é, toda essa discussão. Não, nós estamos discutindo, não está definido ainda nem quem é o cabeça de chapa, nem quem é o vice, né? O problema é que a gente quer, eu acho que o nome é que menos interessa, o que mais interessa é o projeto. O nosso projeto, que nós queremos construir um projeto de mudança, para a gente melhorar a saúde de Valadares. Não é possível essa situação da saúde continuar como está em Governador Valadares. Nós temos que melhorar, ampliar o projeto de educação, voltar à escola de tempo integral, né, para a gente poder garantir que as crianças sejam retiradas da rua e vá para a escola, fiquem na escola estudando, né, proteger essas crianças. A gente tem aí no nosso. Você conhece a periferia de Valadares? Mas, Olha, eu fico com dó quando a gente vê um rapaz ou uma moça aí, de 19, 20 anos, você está estudando? Não. Você trabalha? Não. Quer dizer, é um neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Então nós temos que ter projetos para poder recuperar essas pessoas, trazer essas pessoas para elas serem úteis, né? Úteis para elas, para a família, para a sociedade. Então, estou com o coração aberto para a gente construir esse projeto de mudança. Né? Construindo o projeto, lógico, depois, para operar esse projeto, o Ciclano que vai ser o prefeito, o Ciclano que vai ser o vice, tudo bem. Né? Então, eu quero participar, ajudar a construir. Leonardo Monteiro, deputado federal, 6 mandatos como deputado, 3 de vereador. O currículo te capacita, né, Leonardo? Te qualifica aí a colocar o seu nome para apreciação do povo de Governador Valadares. Vamos falar, o Leonardo participou da eleição esse ano, está batendo a porta aí. Leonardo Monteiro, pré-candidato a vereador. Vamos supor que, pré-candidato a vereador. Ganhou a prefeito, desculpa. Ganhou para prefeito. Qual a primeira passo do Leonardo? Ganhei para prefeito. Primeira coisa que o Leonardo vai fazer. Olha, viu, Ecos? Tem duas coisas que estão mexendo muito comigo. Eu estou discutindo muito. Já pedi a algumas pessoas para estudar, que eu não posso falar disso com irresponsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade para poder dizer. Mas tem uma coisa que me incomoda muito a zona rural. Eu quero colocar num programa de governo a pavimentação de todos os distritos até o asfalto mais próximo. Criar um programa, por exemplo, Prejobinha até a 259, Bernardo até a 259, Penha na Paca, entendeu? São Vito até no Alto Santa Helena, pegando os 4 ali, Nova Brasília, Itapinuã e sair lá, entendeu? Não é concebível mais, em pleno 2024, o produtor vai ter que sair com o seu produto que ele produz. Se choveu, ele não consegue sair. Justamente no momento que que produz mais, é o momento que a estrada está pior. Né? A pessoa adoece, a estrada não deixa de sair com o doente. O leite não deixa de. Então, eu quero construir um projeto de pavimentação de estradas rurais, que pode ser nos 2 anos de governo, 3 anos de governo, 4 anos de governo. Eu estou estudando, já pedi para fazer um estudo. Quero olhar, também estou olhando o orçamento municipal que nós temos e também os meus contatos que temos em Brasília, como é que nós vamos conseguir esse dinheiro em Brasília. Você falou do Márcio Souto. Márcio é um cara que tem portas abertas lá, um empresário que tem portas abertas em Brasília. E nós estamos discutindo isso para a gente poder captar esse recurso, para poder montar um programa de pavimentação de estradas rurais. E o outro projeto é a questão do transporte coletivo. Olha, você é uma pessoa que é filho de família pobre. Quem é que anda de ônibus na cidade? É o lascado, é o pobrezinho, desempregado, doméstica. Porque o pedreiro, se ele estiver trabalhando, ele vai para trabalhar de moto ou de bicicleta. É verdade. Né? Então, olha, para mim, eu não tenho dúvida que nós temos que discutir tarifa zero. Entendeu? Tarifa zero para essas zero. pessoas. Tarifa zero. Geral? Geral. O transporte coletivo torar, rodar. Tem outros exemplos de cidades Tem que já várias funcionam cidades assim? que já estão implantando. Eu sou deputado, faço parte de um grupo de deputados que estão estudando, inclusive, uma espécie de a gente implantar o SUS do transporte. Entendeu? SUS do transporte, que pode ser financiado parte do governo federal, parte do estado e parte do município.
Então, você é prefeito, você contrata a empresa e paga ela e ela vai rodar com a roleta aberta, entendeu? Tarifa zero. E agora, enquanto não tem o SUS do transporte, eu supondo que eu fosse prefeito de Valadares, nós temos aqui o Hércules, o Conselho Municipal de Transporte, e você tem o Fundo Municipal do Transporte, que é o dinheiro que cai lá. Só que hoje não cai. Por que não Nós cai? temos que viabilizar o Fundo Municipal de Transporte. Por exemplo, se você parar o seu carro ali num lugar irregular, você é multado. Essa multa tem que ir para lá. Ou você está com o telefone no ouvido, né? Você é Essa multado. multa tem que ir para lá. Entendeu? Então, se você viabilizar esse recurso para o Fundo Municipal de Transporte, você pode financiar o transporte coleta zero. É verdade. Entendeu? Entendi. Não, se faltar alguma coisa, você pode colocar no orçamento. Não, entendi. Eu acho que é uma contribuição social importante para os mais necessitados e, sobretudo, você vai contribuir com o meio ambiente. Porque são mais pessoas que vão andar de ônibus, entendeu? Eu me emociono, Leonardo, quando você fala das pessoas mais pobres, porque, como o senhor sabe, o meu pai foi o vereador mais votado da história de Governador Valadares, proporcionalmente falando. Até hoje ninguém bateu esse recorde de votação do senhor Adriano Dias da Silva, do Casca Grossa. O senhor fez até menção de algumas histórias dele aqui no início aqui. E era um vereador voltado para essa classe, né? Para o pobre, que está na dificuldade, ajudava. Às vezes ele não tinha condição, pedia no rádio ali os empresários para poder ajudar. Então, quando o senhor se refere aí a essa classe menos favorecida, que eu tenho acompanhado de perto em Governador Valadares, eu me emociono muito e gosto de projetos assim. Eu gosto de um projeto de um todo, que vai para Valadares, bacana, crescer, desenvolvimento, crescimento, indústria. Mas quando fala dessa classe menos favorecida, mexe com a gente, igual o senhor falou da sua história aí. Por isso, Hércules, que estar na comunicação, como você está aqui, com uma pessoa que tem sensibilidade é importante, que conhece essa realidade. Ter mandato mesmo, exercer mandato, quem tem sensibilidade, quem já viveu e conhece, isso é importante, não é? Porque, é lógico, a gente tem que governar para todos, não é? A administração tem que ser para todos, mas tem que ser, sobretudo, para os mais necessitados. É verdade. Os porque menos favorecidos. Quem precisa eu acho que as oportunidades têm que ser iguais para todos. Pública funcionando de boa qualidade em Valadares é o pobre, porque o rico precisa também. Mas se apertar aqui, ele pega um avião, leva o filho para Belo Horizonte, ou para São Paulo, vai tratar em São Paulo. Agora, quem precisa do tratamento aqui, do hospital funcionando direitinho, da unidade básica de saúde? Olha, eu tenho olhado vários exemplos, viu, Hércules, como essa minha experiência como deputado. Teófilo Otoni, que tem uma experiência interessante na saúde. Lá o prefeito percebeu que tinha muita gente que não conseguia ser atendido durante o dia, que não trabalhava o dia inteiro, seja no comércio, seja na sua empresa. Então, ele precisava de levar uma pessoa no médico, ou ele ir no médico, ele não conseguia ir durante o dia. O prefeito criou o médico noturno. É mesmo? Então, você tem 2, 3 horas à noite, por exemplo, de 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. O posto de saúde está funcionando. É o médico noturno, para atender essas pessoas que estão trabalhando durante o dia inteiro, não tem como. Então, assim, eu quero reunir experiências exitosas, assim, para a gente colocar na prática em Valadares, né? E graças a Deus, esse tempo que eu estou em Brasília, hoje eu tenho um relacionamento com todos nós somos 53 deputados. Eu tenho certeza, numa eleição nossa aqui em Valadares, nós vamos correr atrás dos 52. O que você pode me ajudar lá? Ó, eu vou levar uma pasta de projetos. Eu tenho projeto aqui de 1 milhão, tem de 200 mil, tem de 100 mil. O que você pode me ajudar? Entendeu? Nós vamos trazer muito dinheiro para a nossa cidade. Nos ministérios, eu conheço todos os ministros, tem muitos ministros que são meus amigos. 6 mandatos. Entendeu? Então nós vamos garimpar muito dinheiro para ser bem aplicado. Porque também não adianta só trazer o dinheiro. O dinheiro tem que ser bem aplicado. Nós temos que ter cuidado com a coisa pública, cuidado com o dinheiro público. Nós vamos multiplicar e melhorar a nossa cidade aqui de Governador Valadares. Bacana, Leonardo. Fico muito feliz em te receber aqui no Pod Hércules. Aqui é uma satisfação muito grande, mas muito grande mesmo. Espero que o senhor volte outras vezes aqui, tá bom? No Pod Hércules. E gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para o povo de Governador Valadares, deixasse as suas considerações finais. Tem alguma coisa que eu poderia ter te perguntado e não te perguntei? Talvez eu poderia tocar em algum assunto? Não, pode ficar à vontade. Às vezes acho que foi bem, né? Você, pela sua experiência, a sua inteligência também. Acho que está de parabéns, eu quero te agradecer pela entrevista, né?
Vai dar uns cortes polêmicos aqui, viu? Vai dar uns cortes. Não vai, ô Gés? Não vai? O Gés, que é o nosso experiente ali, vai dar uns cortes polêmicos ali, viu? Quero te agradecer, quero colocar o nosso mandato à disposição para a gente estar voltando outras vezes. Acho que é uma boa oportunidade para a gente dialogar com a nossa comunidade, dizer dizer o que nós estamos fazendo, dizendo e fazendo, né? E também abrir o coração para a população de Valadares, para a região, as pessoas que votam na gente têm uma expectativa, né? Vejo que também através aqui do Pod Hércules nós podemos estar realizando outros momentos de debate com a sociedade para estar percebendo o que a população de fato quer, como é que qual a mudança, quais as mudanças que são importantes para essa cidade, não é? Mas isso tudo nós vamos ter momento oportuno para estar discutindo. Então eu quero aqui nesse momento te agradecer, cumprimentar todos vocês que estão nos acompanhando. O mundo né? inteiro. Pois é, agradecer de coração, dizer que estamos à disposição, tanto em Valadares, aqui nós temos a Casa do Mandato, e também temos o nosso gabinete de Brasília. E também vocês podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais, né? Nos cobrar e também sugerir, propor, para que a gente possa estar aprimorando cada vez mais, melhorando as condições para a gente poder trabalhar e servir a nossa população. Muito obrigado.